Bem, então hoje seria. Seria não, né? Será. Seria não, vamos mudar de planos, não. Será resolução de alguns exercícios e uma ênfase, um cuidado maior para trabalho, calcular trabalho realizado ou sofrido por um gasto. Beleza? Tem esse exercíciozinho aí, né? Mais uns 3 exercícios, como eu disse, e nós vamos para trabalho. Beleza? Fica essa aula de hoje meio que como parecer um ar de encerramento do conteúdo de transformações gasosas, mas não é não. A gente vai trabalhar por muito tempo com esse conteúdo aí, tá certo? Se eu for introduzir alguma coisa, vai ser em janeiro, tá? Por hora, é, essa aula de hoje a gente finaliza esse assunto aí. A aula da semana que vem eu falei que eu vou ficar por conta do simulado na primeira aula da semana, quarta-feira. E quinta me fugiu aqui agora, mas deve ser resolução desses exercícios aqui. Eu vou criar mais exercícios, tá? Vou criar uns exercícios de fixação, tá? Para pontuar uns tópicos que eu acho interessantes, uns conceitos que eu acho fundamentais, tá ok? E que vai servir de atividade, vai servir de simulado, você sabe que tudo vira simulado, né? Então, vamos lá. Bem, então, a internet aí tá ruim de alguns, né? Tá caindo aí toda hora. Bem, a figura representa duas isotermas. Olha só, ele já antecipou aqui bonitinho que são duas isotermas, tá? Então vamos lá. Duas isotermas. De mesma quantidade de gás ideal. Já vi que não vai dar certo. Duas isotermas de uma mesma quantidade de gás ideal. Ótimo. Quantidade é a mesma e o gás é perfeito. Considerando, tá ok? Considerando nada não, correspondentes às temperaturas T1 e T2. Então, ao longo dessa curva de baixo, eu tenho T1. Bom dia, Bom Carlos. dia, tudo bem, Isabel? Ao longo dessa curva de baixo aqui, eu tenho uma isoterma, né? Ao longo de toda a curva, a temperatura é T1, beleza? E ao longo da segunda é T2. Ao longo de toda essa curva aqui é T2. O que eu posso fazer, bater no olho aqui, sem valores, é falar que a temperatura da curva que corresponde à temperatura 2, a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Por quê? Porque, digamos assim, a isoterma, né? A isoterma que eu vou chamar ela de T2, ela tem os maiores valores de pressão e volume, que eu vou chamar de T2, né? Isso. Ok? Então por isso que eu posso afirmar aí que essa temperatura 2 aqui é maior. Mas não é isso que ele está querendo não. Tá ok? Não é isso que ele está querendo não. Então vamos à perguntinha aqui. Bem, ele quer a razão entre T1 e T2. Que beleza, né? Ele quer a razão entre T1 e T2. Entre as temperaturas absolutas. Beleza, beleza. Então, ele quer. Vamos fazer o seguinte, então. Qual que seria a melhor forma, talvez, de resolver isso aqui? Vamos pular do ponto. Como se ele quisesse, suponhamos aqui, ponto A e ponto B. Vamos comparar os dois pontos, tá? Se eu pegar PV. Opa, não complica não, cara. Palhaçada. Vamos pegar do ponto 1, que é o T1, da curva T1, e vamos pular para o T2, que é o T2. Aí nós vamos fazer assim, vamos comparar os dois, tá? Ele quer PV sobre T, isso eu sei, que é sempre uma verdade. Do ponto 1 tem que ser igual a, independente da transformação, isso aqui tem que, essa relação aqui tem que ser verdadeira, essa relação tem que ser igual. Tá. E por que que é igual também, né? Mesma, ele falou aqui, ó, mesma quantidade de gás ideal. Por que que ele falou? Porque lá, quando a gente fala PV igual a NRT, e eu deixando o pessoal esperando aqui, desculpa. Quando a gente vai lá no PV igual a NRT e isola o PV sobre T, a gente está falando exatamente que o número de mols ficará constante, porque R já é. Então, quando ele fala a mesma quantidade, ele acaba de garantir
que de fato esse lado de cá vai ficar todo constante e teoricamente ele resguarda, né, e afirma que PV sobre T realmente vai ser igual, tá? Então eu vou partir dessa lógica aí, beleza? Beleza, então ele quer T1 sobre T2. Basta eu trocar de lugar esses dois aqui, né? Multiplicar cruzado, ó, vai ficar PV1, deixei quietinho. Aí eu troco de lugar com T1 aqui, ó, tá? Perdão. Troco de lugar aqui, aí já vai ficar do jeito que ele quer. P2 sobre o volume de 2, que é igual, passei o T1 para lá. Que aí já fica a relação certinho que ele está querendo, ó. T1 sobre T2. T1 sobre T2, que ele pediu aqui, ó. Beleza? Beleza. Então fechou. Então vamos lá. O que é T1 sobre T2? Vamos lá. Qual que é a pressão do 1? Pressão do 1 é P. P0, que ele chamou. P. Vezes o volume 1. Quem que é o volume 1? É V. Mas que beleza. Ninguém gosta. A maioria do pessoal não gosta de questões só com letra, né? Ela é, estatisticamente, são as questões mais erradas, né? No vestibular. São as que a gente costuma errar mais. Então, porque a gente quer número, parece que a gente quer resolver o negócio, né? Então, aqui a gente está resolvendo também. A pressão de um é P, o volume de um é V, e a pressão do 2 é 4P. 4P. Só que o volume não mudou, não. O volume é o mesmo. Ah, beleza. Então dá para simplificar aqui V com V, P com P. Então aqui vai sobrar 1 sobre 4. Essa que é a razão. Também, olha só o que aconteceu aqui. A pressão quadruplicou e o volume não mudou. Vamos ver se faz sentido, né? E o volume não mudou, o volume ficou constante, ó. Do ponto 1 para o ponto 2, né? Então é uma iso. Do ponto 1 para o ponto 2 é uma isocórica. Só para o nome ficar diferente. Isocórica. Que é uma isovolumétrica. Volumétrica. Tá certo? Então, como o volume não mudou e a temperatura a gente sabe que mudou, mas como a pressão quadruplicou, a temperatura também quadruplicou. E a temperatura de 2 é maior, então se eu fizer a menor dividir pela a menor temperatura pela maior, vai dar um quarto. Agora se eu fizesse a maior pela menor, o contrário, né, 2 por T1 teria dado 4 vezes maior, porque foi o que aconteceu. Pulou 4 vezes aqui a pressão, vai pular 4 vezes a temperatura. Então deu até para tirar uma provinha aí, né? Um quarto seria a resposta correta. Tranquilos? Todo mundo de acordo ou não? Estamos todos evoluindo. A evolução de um gás ideal é dado pelo gráfico que está aqui, que é um gráfico de pressão em função do volume, pressão em ATM, volume em litros. Beleza? E João, me desculpa aí que eu deixei esperando. Beleza. A temperatura no ponto A é 400 Kelvin e em C 1200 Kelvin, 3 vezes mais. Os valores da temperatura e da pressão em B, ele falou em C, em B, que é o ponto intermediário aqui, são respectivamente, então ele quer pressão, temperatura e pressão, ok? Temperatura e pressão. Ele quer, na verdade, então, ele quer essa pressão aqui e quer a temperatura, que não está aqui no gráfico, né? Olha que bacana, bacana. O que não é bacana em física, né? Ó, bacana é o seguinte. De A até B, a pressão ficou constante, mas eu não sei que valor que é. Tá. De A para B, a pressão ficou constante e o volume ficou 4 vezes maior. Se a pressão ficou constante e o volume ficou 4 vezes maior, o que faz um gás ficar ocupando 4 vezes mais espaço? Perguntinha para vocês. O que faz? Vamos analisar caso a caso. O que faz com que um gás
quadruplique, ó, de A para B, ele ficou com pressão constante, de A para B só. Pressão constante, ok? Pressão constante, ou seja, estamos falando de uma transformação isobárica, tá certo? Na transformação isobárica, ela pode ganhar ou perder calor, ela pode realizar trabalho e ela pode ter sua variação de energia interna variada, ok? Perdão. Então ela não conseguia eliminar nada aqui da segunda lei, tá? É, como a pressão é constante, o que sobrou para mudar? Bem, sobrou o resto, né? Temperatura e volume. E quanto maior a variação de temperatura, maior a variação do volume. Ninguém me respondeu e eu tive que apelar aqui e responder. Ué. É, maior agitação térmica, maior energia cinética, né? Maior variação de energia cinética. O Carlos travou Oi, aqui, repete, por favor. ô amigão, vou repetir agora. Eu comecei de A até B, né? E de A até B, pressão constante. Se é pressão constante, transformação isobárica. O que eu tenho na isobárica? Ela pode ganhar ou perder calor, ela pode realizar trabalho, ela pode variar a energia interna. Ou seja, ela não tem nenhum impedimento. Impedimento que eu falo assim, quando é isotérmica, não tem variação de energia interna. Quando é isovolumétrica, não tem trabalho. Quando é adiabática, não tem variação do calor. Então essa daqui é a única que não tem impedimento nenhum. Aí eu cheguei à conclusão que se a pressão é constante, o que sobrou para variar? Temperatura e volume. E variação de temperatura é proporcional à variação de volume, ou seja, se aumentar a temperatura, automaticamente aumenta a energia cinética, aumenta a energia interna, né? Há um aumento da agitação mesmo, da velocidade. A Ô, agitação das Carlos, mas moléculas. Oi, assim, pode o falar. volume ele é inversamente proporcional à pressão, né? Se Exato. você acontecer aí, como aconteceu de A para B, aumentar o volume, a pressão não ia ter que ter diminuído? Ela pode ficar constante assim, igual ficou? A pressão, né? Pois é, para que o volume. Eu gosto de pensar o seguinte, acho que traz um conforto melhor, por exemplo. Por que o volume dobrou? Porque alguém foi lá e aumentou tudo isso aqui, ó. Aumentou a velocidade, consequentemente a agitação, aumentou a energia interna, aumentou a velocidade, aumentou a energia cinética. Se você não dá espaço, você faz isso tudo aqui, ó, e não dá espaço para o gás expandir, aumentar o volume de 4 litros, né? De 4 litros para 8, que dobrou, né? Se você não dá essa liberdade para o gás, o que vai acontecer? O que você falou. Uai, se você não dá, não deixa o gás expandir, então a pressão vai ter que aumentar. Não tem como a pressão ser constante. Mas como você deu liberdade para o gás expandir, né, sofrer uma expansão, tá? Como você deu a liberdade para ele sofrer uma expansão aqui, ó, né? Ou seja, um trabalho positivo, então uma coisa compensa a outra. Ele expandiu e ao expandir, ao dobrar o volume, ele gasta essa energia toda que você deu para ele aqui, ó, para isso. Por isso que a pressão não altera. Então, em vez do gás ir lá e bater com a força maior, provocar uma pressão maior, você dá liberdade para ele movimentar e ele movimenta, ele expande. E no que ele expande, ele gasta energia expandindo, é igual você andar, está gastando energia andando. Então você não consegue, você acaba compensando, beleza? Então só por isso. Mas isso, no caso, então, é só no sistema aberto, né? Se tivesse um sistema fechado, ia ter, né? Ia ter alteração. O sistema está fechado, porém eu dei liberdade, seria travado, né? Você falou assim, o sistema está aberto. Aberto assim, está com liberdade para movimentar. O gás está confinado em um recipiente, né? O gás está confinado. Só que o que você fez? Você foi lá e deu liberdade para ele. É como se fosse uma seringa mesmo. Você pegou isso aqui, você colocou, foi um êmbolo, por exemplo, né? Colocou um êmbolozinho aqui, ó. E deu total liberdade para esse êmbolo movimentar. Então você não travou o gás. Você colocou um gás aqui dentro e deu total liberdade para o gás movimentar.
Em vez de você vir aqui travar, não. Você falou assim, não, pode movimentar, se precisar. E ele movimentou. Então você deu liberdade para ele variar o volume. E ele fez, né? Ele fez. A energia que você deu para ele aqui, ó, tá? O calor, né? A variação de energia que provavelmente você deu para ele aí, ele fez o que com essa energia? Ele usou essa energia para realizar trabalho, ok? Para realizar trabalho. Por isso que a pressão dele Ah, não aumentou. Aumenta assim momentaneamente, porque como que ele vai empurrar um êmbolo, né? Cá para nós, né? Falar abaixo. Como que ele empurra um êmbolo? Né? Como é que vai empurrar esse êmbolo aqui? Tá certo? Como é que vai. Deixa eu melhorar isso. Como é que vai exercer uma força nessa coisa aqui? É lógico que durante o processo, aqui no meio do caminho, teve um aumentozinho de pressão, que como o movimento foi feita uma força, as moléculas empurraram o êmbolo. Então, empurraram o êmbolo, deslocaram ele um pouquinho. Durante esse processo, elas fizeram isso até o quê? Até igualar com a pressão atmosférica. Né? A pressão mas a pressão não até teria que média. ter diminuído? Tipo assim, se o volume dobrou, ela não era pra reduzir na metade? Isso que eu não tô entendendo. Ah, tá. É, eu deixei ele à vontade aqui. O que mantém esse gás preso aqui, digamos assim? Por que ele não vai embora? Não empurra o êmbolo e vai embora. Porque tem a pressão atmosférica em cima do êmbolo aqui, ó. Aí você dá energia, você dá calor para os gases. Eles começam a agitar mais, aumentar a velocidade, agitação térmica, aumenta a energia interna, que é a energia cinética, aumenta a temperatura. Aí eles empurram o êmbolo. Empurra o êmbolo até o quê? Igualar novamente a pressão, a pressão interna, né? Ou seja, a pressão. Tem duas pressões aqui, vamos dizer assim, né? A pressão interna, vou chamar de PI, a pressão interna igualar com a pressão externa, que é a pressão atmosférica. Durante o movimento ali, só está movimentando porque é lógico que inicialmente a pressão interna teve um aumento, né? A pressão interna teve um aumento, ela está empurrando o êmbolo. Ela empurra um pouquinho até ela igualar de novo com a pressão de fora. A hora que ela igualar de novo com a pressão de fora, ela para. Então, se eu comparar o ponto A com o ponto B, eu vou falar que as pressões são iguais. Se eu for comparar A, opa, se eu comparar A com B, se eu pegar A e comparar com B, se eu comparar os dois aqui, ó, aí eu sei que a pressão atmosférica do ponto A é igual à pressão interna. Mas durante o processo aqui, ó, teve uma variaçãozinha de pressão, sim, né? Porque o gás tem que empurrar o êmbolo. Então, durante o processo, teve uma variação de pressão. Mas se eu comparar o início com o final, por isso que eu sempre faço PV, eu sempre comparo as fórmulas PV, né? Quando eu vou fazer PV sobre T, eu comparo o ponto inicial com o ponto final, tá? Eu não fico Então, a discutindo. pressão interna, ela é reduzida, né? Como você aumenta o espaço, só que a gente tá olhando é a pressão atmosférica, não é isso? É, a gente tá olhando que a Mas você... pressão do gás vai igualar com a pressão atmosférica. Então segue essa linha aqui, ó. Você dá calor, você dá energia. Elas agitam mais e começa inicialmente, na verdade, elas aumentam a pressão interna. Aí elas começam a empurrar o êmbolo porque elas estão expandindo, como você disse, está expandindo. Nesse ato de expandir, ela começa a diminuir a pressão interna. Mas por quê? Porque teve um aumento, aí ela empurra o êmbolo, começa a diminuir para igualar de novo a pressão de fora. Né? Então, indiretamente, né? Aqui, ó, indiretamente, eu sei que a pressão dos gases no ponto B ou no ponto A, a pressão do gás é igual à pressão atmosférica. Durante o processo, durante a variação de volume, enquanto existe trabalho, ou seja, êmbolo sendo empurrado, tem um desequilíbrio aqui. Ó. A pressão interna é maior, senão eu não conseguia empurrar o êmbolo. Beleza? Tranquilo? Melhorou aí, Lara? Aham. Ó, por isso, por causa dessa pergunta sua, que eu acho complicado você não discutir essa questão, tá vendo? Ela fica mais. A situação em si ela fica mais clara quando você discute melhor essa questão energética aqui, ó.
que é a primeira lei, que é a primeira lei, que está lá no outro capítulo, tá vendo? Até bom que lá ela está me ajudando aí a justificar por que, que eu antecipei o conteúdo, tá? Porque eu acho que ele tem que vir. Porque numa pergunta como essa aí eu vou ficar difícil eu explicar se eu não posso argumentar sobre a questão energética aqui, que foi ganhou o calor, esse calor realizou trabalho, também teve um aumento de energia interna. Aumentar a energia interna significa momentaneamente, pelo menos aumentar a energia interna, a pressão interna, até ela igualar novamente com a pressão de fora. Se eu tento me prender só a falar só sobre pressão, só sobre volume, só sobre temperatura, eu não explico isso direito. Entendeu? Então, por isso que eu acho fundamental ter essa visão ampliada aqui da situação. Beleza? Então, vamos voltar para ficar mais claro essa explicação extra aqui. Ó. A temperatura em A é 400. Você vai pular para C? Tá tudo bem. Mas de A para B, o que, que você fez? Você quadruplicou a nossa. O que, que você fez aqui? Quadruplicou o volume de A para B, tá? Mas ele falou que de A para C teve um aumento aqui em C 1.200, beleza. Os valores de temperatura e pressão em B são respectivamente. Eu acho que temperatura é mais fácil, né? A gente pensar em temperatura aqui de A para B, porque quadruplicou. Se você quadruplicou, né? Deixa eu tentar abrir um espacinho aqui. Se você quadruplicou, se A, o volume era 4, então de A para B, o volume ficou 4 vezes maior. Certo? Quadruplicou. Beleza? Não, não é beleza não. Não ficou muito. Não falei nada errado não, mas não ficou. Volume A é 4 litros. Ok? E o volume em B são 8 litros. Então, você aumentou o volume aí 4 vezes. Tá certo? O volume aí aumentou 4 vezes. Então, a sua temperatura também vai aumentar 4 vezes. Certo? Sua temperatura também vai aumentar 4 vezes aí. Tá certo? Se você aumentou o seu volume 4 vezes, sua temperatura também. Em A, qual que era a temperatura? 400 Kelvin. Em B, né, a temperatura é 4 vezes maior, 1.600. Eu tenho essa opção, hein? Nem tenho essa opção, hein? O que, que eu fiz de errado aqui então? Né? Desculpa aí, quadruplicou. Quem falou quadruplicou? Eu, né? A anta aqui. Não, dobrou. Vezes 2 aqui, ó. Né? Então, só dobrou só. Passou para 800 Kelvin. Né? Eu dobrei o volume aqui, dobrei a temperatura. Então, eu já sei que no ponto B, a temperatura é a temperatura de 800 Kelvin. Tá certo? Tudo bem? Tudo, né? Confundir ninguém não, né? Então, de A para B, dobrou o volume, dobrou a temperatura, tá lá 800. Quer fazer cálculo? Pode fazer. Só você pegar PV de A sobre T igual a PV de B sobre T. Então você pegar PV sobre T de A igual a PV sobre. Aí você pode até cortar a pressão se quiser, não vai mudar a mesma, não vai variar, né? É a mesma nos dois. Então, V de A sobre T de A é igual a V de B sobre T de B. Mas olhando aqui, você já vê que dobrou, tem que dobrar a temperatura também. E de B para C, de B para C, o volume que é constante. Então, o que, que aconteceu? Em B, aí eu não sei a pressão. Então, vamos pensar o contrário, né? Como assim o contrário? Você sabe que em B, a temperatura, você acabou de calcular, é 800 Kelvin. Mas em C, o enunciado te falou que é 1.200. Certo? Aumentou a metade, aumentou 50%. Né? Aumentou 1,5, se você quiser pensar, né? Mas aí talvez jogar na fórmula às vezes é mais fácil. Mas aumentou 1,5 aqui, né? Aumentou uma vez mais meio. Beleza, mas aí tudo bem, a gente pode fazer as contas. E a pressão no ponto B eu não sei.
Mas eu sei que no ponto C passou para 6 atm. Então tá fácil de resolver o problema. Eu só queria saber se tá claro até então, porque eu posso resolver fazer conta para todo mundo, tá? Posso fazer conta para todo mundo aqui, beleza? Só abrir um espaçozinho aqui. Eu poderia ter feito a conta de A para B, opa, de A para B, né? Você ia achar de A para B, tava tranquilo, você ia pegar lá, né? Como eu disse, volume de A igual a temperatura de A, que é igual ao volume de B sobre a temperatura de B. Eu não fiz isso porque eu percebi que o volume de A, que era 4 litros, passou para 8 litros. Ou seja, ficou 2 vezes maior, consequentemente a minha temperatura vai ficar 2 vezes maior. Então eu achei 800 para ela. Tudo proporcional. Agora, de B para C, né, talvez seja mais fácil usar a fórmula. E o que está constante? Volume. Então tira o volume. Fica pressão de B sobre temperatura de B é igual a pressão de C sobre temperatura de C. Eu só tirei o volume porque não está mudando. Então aqui vai ficar pressão de B, não sei. Temperatura de B, 800. Ok? 800. Tá? Pressão de C, 6 atm. Temperatura lá em C, 1200. Então isso aqui vai ficar multiplicando tudo aí, né? Cruzada aí vai ficar 800 vezes 6 dividido por 1200. A gente sai simplificando um bocado de coisa aí, certo? Inclusive isso aqui com isso aqui vai me dar uma pressão, que é a pressão de B, de 4 atms. Ok? Todo mundo de acordo? Agora eu preciso de um sim, galera. Todo mundo de acordo? Ou não, né? E Todo mundo de acordo então, né? Vocês podem perceber que tem várias maneiras de resolver, tá? Essa aqui eu optei por raciocínio, mas eu poderia ter usado a fórmula perfeitamente aqui, ó, tá? Poderia ter usado a fórmula que eu acharia a mesma coisa. Aqui eu já optei por usar a fórmula. Fui lá e coloquei, eu olhei quem estava constante, tirei da fórmula e resolvi a fórmula, achei os 4 atm. Beleza? Então, as minhas temperaturas, né? A minha temperatura e a pressão que ele havia pedido, letra E. Beleza? Temperatura 800, porque dobrou, e a pressão que mudou um fator aí, 1,5. Eu fiz as continhas, achei aqui 4. Beleza? Tranquilos? Tranquilos? Não. Vamos embora. Acho que nem precisa. Esse aqui, vamos lá, rapidão. Mesmo estilo. Vamos, amigão. Você consegue, consegue. Vamos lá. Força. Força. Então tá aí. Esse exercíciozinho fala o quê? Como descrito na figura a seguir, um molde, um gás perfeito, ou ideal, passa por uma transformação isobárica. Ele já deu a dica aí pra gente, isobárica. Ok? Isobárica, indo de A para B. De A para B. Qual a relação... Vixe Maria. Qual a relação... Tá travando. Qual que é a relação de, imagino, energia, né? Isso, energia cinética de B sobre a energia cinética de A, entre né? A relação entre as energias cinéticas médias por molécula, se besta, do gás nos pontos B e A. Tá, ele quer a relação de energia cinética de B dividido pela energia cinética de A. Cinética. Bem, lembrando aí que é energia cinética. Energia cinética, ela é mv ao quadrado dividido por 2. Mas vamos tentar ir no raciocínio aqui, beleza? Tá, o que está acontecendo de A para B? De A para B, ele falou já que é isobárica, ótimo, pressão constante. Se a pressão é constante, sobrou para quem? Bem,
Sobrou pro resto, né? Volume e temperatura. Se o volume ficou agora sim 4 vezes maior, a minha temperatura também ficará 4 vezes maior. Certo? Carlos, mas você falou que energia, né? Cinética aqui, velocidade. Não, onde que eu vou encaixar isso sem achar velocidade? Isso aqui é volume. Bem, mas olha só, energia cinética. Tem como aumentar a energia cinética sem aumentar a energia térmica? Tem não, hein? Tá? E se todo aumento que eu faço da energia térmica automaticamente aumenta a energia cinética. Então, o que nós fizemos aqui? Bem, no ponto A, o nosso volume era V, volume de A era V. Aí nós passamos para o ponto B e quadruplicamos o volume. Essa aqui é interessante, essa fórmula, essa daqui, por quê? Tá falando sobre energia, né? Aí nós pulamos a temperatura do ponto A era T, por exemplo. Né? Então, se o volume quadruplicou, agora sim a minha temperatura no ponto B também vai quadruplicar. Se a minha energia vai quadruplicar, a minha temperatura, perdão, se a temperatura vai quadruplicar, automaticamente a minha energia térmica também irá quadruplicar, tá? Energia térmica vai quadruplicar, não a variação, tá? Perdão. A minha energia térmica irá quadruplicar. Consequentemente, minha energia cinética também irá, tá? 4 vezes mais temperatura, 4 vezes mais energia térmica, 4 vezes mais energia cinética, tá? Quem tem 4 vezes mais energia cinética? O B, ué, ele está com 4 vezes a temperatura e 4 vezes o volume. Ou seja, o volume só aumenta se aumentar a temperatura. Então, se você pega a energia de B, divide pela energia de a energia de B é 4 vezes maior do que a de A. Né? Então, a relação aí é de 4 vezes. Ok? Alguma dúvida aí? Essa questão ela cai demais, mas ela cai com o pessoal perguntando o que acontece com a velocidade. Velocidade das molequinhas. Tá? Aí eu pergunto para vocês, o que acontece com a velocidade das molequinhas? O que acontece com a velocidade delas? Já está até aqui mais ou menos, né? Temperatura quadruplicou, energia térmica quadruplicou, energia cinética quadruplicou e a velocidade? E a velocidade, o que acontece com ela? Será que ela vai quadruplicar também? Por que é difícil essa perguntinha? Ela, de fato, ela é. Por quê? Porque eu acho que a pergunta melhor é o seguinte. Vocês descobriram fácil que a energia cinética quadruplicou. Tá? Aí eu pergunto, já que está perguntando sobre velocidade, o que eu faria com a velocidade para a energia cinética quadruplicar? Acho que é porque a gente tem que inverter a pergunta para ter uma resposta mais fácil. Né? Não é para ter uma resposta, mas para ter uma resposta mais fácil. Então, se você olhar, né, que é massa. Olha, um carrinho. Daqui a pouco, amigão. Aí, se você dobrar a velocidade, lembra que é o quadrado. Então, vai ficar o quê? 4 vezes maior. Porque 4, né? Vai levar isso aqui ao quadrado, vai ficar 4 vezes maior. Tá certo? 4 vezes maior. Tirar só o 4 aí, ó. Você vê que o único jeito da sua energia cinética ficar 4 vezes maior é só se a sua velocidade dobrar. Então a velocidade tem que dobrar, a gente tem que pensar o contrário, né? Dobro a velocidade, consequentemente, eu dobro a energia cinética. Perdão, acabei de falar, né? Automaticamente eu quadruplico a energia cinética. Por quê? Porque é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Tá ok?
Não perguntou, não. Nós já havíamos respondido aqui, ó. Tá? Mas eu falei que uma das coisas que costuma cair mais é perguntar sobre a velocidade, que aí dá esse nozinho aqui na nossa cabeça. Beleza? Tranquilos? Então fica aí. Acabou que a aula resumiu na parte de... só na parte dessa resolução de algumas transformações. Tá? Então eu estou devendo para vocês a parte de trabalho, que seria a próxima. Eu resolveria, né, calcularia o trabalho de algumas situações gráficas, né, uns 4 gráficos aí, eu passaria por isso aqui. Inclusive, conversão de unidade, será que eu posso calcular trabalho quando a pressão está em newton por metro quadrado, em função do volume em litros, né? Qual deve ser a unidade, né? Aqui já está metros cúbicos e aqui metro quadrado. Qual que é a unidade correta? Metro cúbico, metro quadrado. Então eu vou discutir isso na próxima aula, beleza? Então fica a próxima aula com o trabalho gráfico, né? Digamos assim, e a discussão sobre alguns exercícios mais elaborados de calorimetria para finalizarmos o simulado lá da plataforma, beleza? Então fica meu abraço aí.